E aí, tudo bem? Eu sou o Almeida. Nesse vídeo aqui a gente vai ter uma pequena introdução ao que o pessoal chama de regex, que significa em português expressões regulares. A gente vai entender como funciona isso. Para isso eu já tenho dois arquivos aqui, um arquivo index.html, que tem a minha tag de script, que está chamando o meu arquivo index.js. Eu já inicializei a minha extensão live server, e aqui do lado esquerdo tem o meu Chrome aberto, com o DevTools aqui mostrando, né, o console, para a gente conseguir ver o resultado das coisas que a gente fizer aqui no arquivo JavaScript. No JavaScript tem como criar um objeto do tipo regex de duas formas. Primeiro eu vou mostrar como que faz para criar o objeto e depois eu vou mostrar como que a gente utiliza o objeto. Então eu vou criar aqui. A primeira forma é utilizando a classe que chama regex. Então eu vou criar uma constante que eu vou chamar de R. Vou falar que ela é igual a uma nova regexp e aqui dentro eu vou passar um padrão em formato de string. Ele pode ser bem complicado, pode ter várias flags e vários parâmetros aqui dentro desse padrão, mas a gente vai começar de maneira simples e colocar uma letra única aqui dentro. Eu vou colocar a letra A minúscula. Depois a gente pode passar um segundo parâmetro que é opcional, inclusive está aparecendo aqui, né, no VS Code. Eu posso passar o parâmetro de flags, que também é uma string, mas ele é opcional, então eu não vou passar ele aqui agora, vou passar só o primeiro parâmetro. Agora, se a gente vir aqui e der um console.log na nossa variável R, ele vai mostrar essa anotação aqui. Essa anotação é a segunda maneira de criar um regex no JavaScript. Então, essa daqui é a primeira, utilizando a classe. E a segunda maneira é da seguinte forma. Eu vou vir aqui agora criar o R2 e eu posso fazer da seguinte forma. Eu vou colocar barra barra e aí o VS Code vai interpretar isso aqui como um comentário no começo, certo? Então, se eu escrever aqui, ele vai ficar verdinho. Mas eu posso apagar isso aqui. E aqui no meio das duas barras eu vou escrever o meu padrão, que é o que eu escreveria no meio das minhas aspas aqui. Então, para eu fazer a mesma regex, eu vou vir aqui e escrever a letra A minúscula. E agora ele vai ficar até vermelhinho aqui. Então agora eu tenho a mesma regex, só que escrita de duas formas diferentes. A primeira é utilizando a classe normal, né, do JavaScript. E a segunda utilizando essa notação diferenciada aqui, mas o resultado é exatamente o mesmo. Agora vamos ver como que a gente utiliza o regex. Para isso eu vou começar utilizando só a classe por enquanto, então eu vou comentar essa linha de código aqui. Se a gente vir aqui, né, e der um ponto dentro do VS Code, você vai ver que tem várias propriedades e vários métodos aqui. O principal deles é um método exec, de executar. Então eu vou chamar o método exec aqui. E esse método precisa de receber um argumento do tipo string. Então o regex nada mais é do que uma maneira de analisar strings no JavaScript. Então eu vou passar uma string aqui. Eu vou colocar, por exemplo, o meu nome aqui. Vou escrever Almeida e salvar. Agora vamos ver o resultado aqui. Então o resultado aqui ele parece ser um array. Ele tem na posição 0 a letra A. Só que depois ele tem algumas propriedades estranhas aqui, né? Ele tem esse groups que está como undefined. Tem um index que está como 0, um input e um length. Então isso aqui é um objeto especial do regex. Aqui no DevTools ele mostra como se fosse um array, mas ele se comporta como se fosse um objeto, né? Então é um pouco esquisito, mas na verdade é bem fácil de utilizar. O que significa cada uma das coisas aqui? Quando eu chamo o método exec da minha regex, ele vai procurar o padrão que eu coloquei aqui dentro da minha string. A minha string aqui começa com a letra A. Se eu tirar essa letra A aqui, vamos ver o que acontece. Aqui eles já estão com um resultado diferente. Então vou vir aqui e vou colocar o console log duas vezes, né, para a gente conseguir ver a diferença. No primeiro ele fala que o index é 0. Na segunda execução ele fala que o index é 5. Isso é porque ele está procurando a letra A minúscula dentro da minha string. Se eu vim aqui e tirar todas as letras A, agora ele vai dar null. Então antes eu tinha esse objeto aqui, né, que parece um array. E agora, como ele não conseguiu achar nenhuma letra A minúscula dentro da minha string, ele vai retornar null. Porque esse é o objetivo de você utilizar a classe regex. Você quer procurar uma string dentro de uma outra string. E aí você usa o método exec para fazer isso. Existe um outro método também, que é mais simples, chamado test. Então eu posso vir aqui, né, trocar de exec para test. E aqui embaixo também. E agora, ao invés de retornar essa estrutura aqui complexa ou retornar null, ele vai simplesmente retornar true ou false. Então eu vou salvar aqui. Se quando ele acha o meu padrão dentro da minha string, então aqui o padrão é simplesmente uma letra A minúscula.
e a minha string tem uma letra A minúscula, então vai retornar true. Na segunda, não tem nenhuma letra A minúscula, então ele vai retornar false. Se eu vir aqui agora e também colocar um A, só que maiúsculo, ele ainda não vai funcionar. Porque o regex ele é case sensitive por padrão. Então ele vai diferenciar entre letras maiúsculas e minúsculas. Se eu quiser desabilitar isso, é aí que entra o segundo argumento, que é as flags aqui do regex. Então primeiro eu passo o padrão e agora eu posso passar uma flag. Se eu passar a flag, que é só a letra I, ele vai desabilitar o case sensitive. E agora o segundo vai dar resultado true também, porque ele vai procurar pela letra A, independente dela ser maiúscula ou minúscula. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido aqui o básico de regex em JavaScript. E eu te vejo no próximo vídeo. Falou!